Boa tarde, professor Nelson Guimarães. Estou passando rapidinho aqui para falar um pouquinho sobre um tema que muitas pessoas me procuram e muita gente usa esse texto, que é se Jesus tinha casa para morar, baseado num texto que eles usam, que é as raposas têm covis e as aves do céu têm ninho, o filho do homem não tem onde descansar, reclinar, apoiar, tem várias versões, a sua cabeça. Então muitos dizem que Jesus não tinha casa. Então esse conteúdo é o conteúdo do Hackeando o Cristianismo. O que é o Hackeando o Cristianismo? É desconstruir aquilo que foi construído na tua mente religiosa como princípio, e você leva para o resto da vida e muitas vezes está te atrapalhando ao entendimento, porque a Bíblia ela é toda escrita em códigos, ela de Gênesis a Apocalipse tem códigos poderosos para você decifrar, e eu quero decifrar um deles hoje para você, com esse tema. Jesus realmente não tinha onde morar? Então vamos lá, aqui em Mateus capítulo 8, versículo 19 e 20 diz assim: e aproximando-se dele um escriba disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Disse Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, com esta frase criou-se a mística de que Jesus não tinha casa. Mas então, como justificar Mateus capítulo 4, versículo 13? Como justificar Mateus capítulo 4, versículo 13. Vamos ler esse texto rapidinho. 4:13, que diz assim: e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Então, conforme o que nós lemos, conforme está escrito, Jesus foi morar em Cafarnaum, deixando para trás Nazaré, cidade dos seus pais. Mas para ficar mais claro para você, eu quero ler João capítulo 1, versículo 37. João capítulo 1, 37 diz assim, 37, 38 e 39. É bem rapidinho essa mensagem do Hackeando o Cristianismo. 1 versículo 37 a 39. E os dois discípulos, ouvindo-no dizer isto, e seguiram a Jesus. 38. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Bom, muitas pessoas têm dúvida e me perguntam. No conteúdo Hackeando o Cristianismo, eu procuro exatamente desconstruir como um hacker mesmo, que entra na religião para tirar escama dos olhos, o véu que te cega, para que você não enxergue aquilo que realmente Deus quer falar. As raposas têm covis e as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem onde conectar, declinar, repousar, descansar a sua cabeça. Jesus não está falando com uma palavra, apenas numa palavra direta para você entender. Ele está falando em código. Quando ele está falando que ele não tem onde conectar a cabeça dele, ele não tem onde reclinar, descansar a cabeça dele, ele não está dizendo que ele não tem casa. Ele está usando uma palavra ilustrativa, uma parábola, para você entender que ele é o cabeça e ele está querendo conectar, declinar, recostar, descansar num corpo que é a igreja. Somos nós, que cumpra o seu propósito, que entenda o que é o reino, que faça a expansão do que ele veio estabelecer, como ele diz em Lucas 12:49. Não sabeis que vim cuidar dos negócios do meu Pai? A cabeça que é ele precisa se conectar a um corpo ágil, a um corpo visionário, a um corpo que entenda a revelação, a um corpo que faça a vontade dele. Então, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Não quer dizer que Jesus não tinha casa. Como eu li para você,
em João capítulo 1, 37 a 39, ele tinha onde morar. Ele se mudou de Nazaré para Cafarnaum, ele tinha onde morar. Só que essa mensagem que ele está dando para a igreja, está dando para os discípulos, é uma parábola. Ele é o cabeça, nós somos o corpo, e ele precisa de pessoas que entendam a nova aliança, entendam o que é o reino, entendam o que é a mensagem da graça, e é o que mais se tem dificuldade hoje de entender. E eu quero deixar isso aqui para você. Leandro entrou aí, seja bem-vindo aí, Leandro. Eu quero encerrar já essa mensagem, porque é isso, eu não quero me estender, eu quero só que você entenda. Jesus, ele estava ali passando uma mensagem para eles, por enigma, por código. Eu preciso de um corpo para conectar e descansar a cabeça, e que o propósito de Deus vai se cumprir, e não um corpo preso a rudimentos da lei, preso a jejum, preso a unção com óleo, preso a um monte de besteira que a gente vê por aí hoje. Então, essa é a palavra do Hackeando o Cristianismo que eu quero deixar para o teu coração. As raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde conectar, reclinar, descansar, repousar a sua cabeça. Jesus tinha casa. Isso é uma mensagem ilustrativa, onde ele é o cabeça e ele precisa de um corpo que cumpra a sua vontade, que estabeleça o reino de Deus. Ele disse, Lucas 16:16, a lei e os profetas duraram até João Batista, desde então é pregado o reino. Ele disse, Lucas 4:43, é necessário que eu vá a outras cidades pregar o evangelho do reino, porque para isso eu fui enviado. Então, Jesus não está falando que ele não tem moradia, nesse texto que eu li para você de Mateus capítulo 8, 19 e 20. Ele está falando que ele precisa de pessoas que conecte com o cabeça que é ele e cumpra o seu propósito, expanda o seu reino e faça a sua vontade aqui na terra. Então, é essa palavra que eu queria deixar para você. Gizi Chagas, seja bem-vindo aí. Receba essa palavra no teu coração. O Hackeando o Cristianismo é exatamente para isso, desconstruir coisas que foram plantadas na tua mente e que estão atrapalhando o propósito de Deus. Você, quando não consegue entender que você tem que passar a cruz, abandonar de vez os rudimentos da lei, como jejum, unção com óleo, todas essas coisas que eram da lei, e Romanos 10:4 diz que o fim da lei é Cristo, atrapalham a tua visão. Acontece com você o que aconteceu com a igreja de Corinto, e Paulo escreve em 2 Coríntios 3:14, que toda vez que é lido Moisés, um véu está posto sobre o coração deles. O que é ler Moisés? É a lei. E o que acontece quando você lê a lei? O que acontece quando você se conecta à lei? Vem um véu e você não consegue entender os códigos que estão na Bíblia. Você não consegue enxergar. E muitas coisas que a igreja evangélica, católica e outras igrejas praticam são da lei. Jejum é uma delas. Unção com óleo, lá de Arão, do Salmo 133, é outra. Dízimo de Malaquias. As pessoas não entendem que aquilo acabou. O templo foi derrubado no ano 70 depois de Cristo. Os levitas foram extintos. Arão, o ministério arônico acabou, entrou o ministério de Melquisedeque. E todas essas coisas as pessoas não estudam, ficam repetindo como se elas devessem fazer isso, e não deveriam. Então, quando acontece com você, você não consegue enxergar, não consegue se conectar à revelação, aos códigos que Deus tem para a tua vida. Então, eu vou ficando por aqui, hackeando o cristianismo para desconstruir mensagens que foram colocadas na tua mente erradas. Segue a gente lá no Instagram, quer dizer, aqui no Instagram, @NelsonFGuimarães. E eu comecei com o meu canal no YouTube, que é o Hacker Cristão. Eu estou arrumando ele, né? Ele já era um canal que eu tinha, eu estou reformulando o Hacker Cristão. Segue a gente lá depois e se inscreva no canal, segue para ouvir as mensagens e entender o que Deus quer falar no teu coração, ok? Fica na paz e fui!